Você provavelmente já se candidatou em uma plataforma de seleção chamada GUP, Kinobi, Pandapé. São as famosas ATSs. Mas você sabe exatamente o que isso significa e como influencia no processo seletivo? Continua ouvindo a gente para entender. Olá, esse é mais um episódio do Foca no Trabalho, seu podcast semanal onde a gente fala sobre empregabilidade, carreira e essa semana a gente vai falar sobre ATSs de seleção, as famosas aí GUP, Kinobi, Pandapé. Eu sou a Lê Falsarella. E eu sou a Bru Garcia e quem não se candidatou através da GUP, da Kinobi, como a Lê diz, né? Acho que são as principais plataformas utilizadas pelas maiores empresas do mercado, né, Lê? Exatamente. Às vezes a pessoa, ela já até odeia, mas ela nem sabe o que ela tá odiando, né, na verdade. Nem como funciona, né? A pessoa nem como funciona. Exatamente. É muito comum a gente ver agora postagens no LinkedIn, é por isso que a gente trouxe essa pauta, das pessoas questionando, reclamando, né, realmente trazendo uma crítica, o porquê que quando ela entra ali na GUP, entra na Kinobi, que agora a Kinobi e GUP é a mesma empresa, mas enfim, entra ali na ATS, tem tanta fase de processo seletivo, tem tanto teste, e principalmente a gente também falar como você conseguir chegar até o selecionador através dessas plataformas. Eu acho que as principais do mercado são essas mesmo. GUP, Kinobi, tem da InfoJobs, que é o Pandapé. O Vagas também é uma ATS, ele se posiciona ali como um sistema de ATS, e deve ter mais alguma. Acho que a Solids também está entrando um pouco mais nesse mercado, mas eu não sei se eles ainda são uma ATS, mas GUP, Kinobi, acho que são as mais famosas. E aí a gente vai explicar aqui, primeiro, o que elas são, por que elas existem, como elas funcionam. Aí você vai falar, Alessandra, mas eu sou pessoa candidata, eu não preciso entender disso. Talvez você entendendo o processo vai te ajudar tanto na sua aplicação e você diminuir esse ranço que você tem das plataformas, porque de verdade elas auxiliam muito no processo seletivo. E aí eu vou fazer a perguntinha, né, Bru? Você já teve uma jornada como pessoa candidata na sua carreira em uma dessas plataformas? Sim, com certeza. Quem não passou por essas plataformas, né, Lê? Independente de área, independente de cargo, com certeza você em algum momento já passou. Eu confesso para você que eu não sou fã dos testes de lógicas, porque eu não é um teste que é agradável realizar, mas eu entendo a necessidade, até porque a gente que é RH, a gente compreende um pouquinho mais o porquê que tem aquela fase, né, que é selecionada ali e tudo mais. Não querendo ser advogada do diabo, mas trazendo ali uma visão do RH, o porquê que essas plataformas são importantes, né? Bom, a gente sabe que o RH que define as etapas, mas o RH ele faz um bate-papo ali com o gestor para entender quais são os skills necessários, né, Lê? Então, todo esse perfil que é mapeado, existem testes específicos para poder fazer a filtragem. Então, tem um topo do funil ali onde entram todos os candidatos e essa plataforma ela vai fazer exatamente isso, ela vai afunilando para trazer os candidatos que estão mais aderentes ali à oportunidade. Exatamente. E isso é através de palavras-chave que a gente vai trazer um pouquinho mais aí para frente. Vamos contextualizar, mas só um parênteses, assim, pequeno, que eu queria explicar da onde surgiu a ATS, porque que ela é importante hoje, e eu não vejo, primeira coisa, que a gente vai ter uma mudança de mercado, né? Hoje a gente tem um conceito das pessoas, elas trabalham de qualquer lugar, você tem pessoas trabalhando em modalidade híbrida, você tem muita informação hoje que precisa estar num banco de dados seguro, tá? Então hoje, você entregar um currículo físico, impresso, ou enviar um currículo em PDF por e-mail, qual que é o problema de você receber o currículo nesse formato? É como você faz a gestão dessa informação. Eu vou dar um exemplo prático, tá? Eu fui lá, enviei o meu currículo por e-mail, falando que eu estou fazendo um curso de ciência de dados para RH, de People Analytics, por exemplo. Só que eu estou no meio desse curso, tá? Estou fazendo uma especialização, uma pós-graduação. Você concorda comigo, Bru, que se você me enviar esse currículo hoje, a gente está gravando esse episódio em 2022, o status do meu currículo vai estar lá que eu estou cursando esse curso? Sim. Aquela informação, ela fica congelada naquela janela de tempo. Então, quando você finalizar esse curso, eu não vou receber automaticamente essa atualização, você concorda? Com certeza, de um dia para o outro já vai estar desatualizado o seu currículo. Exatamente. Então, a ATS, e aí a gente vai usar muito esse termo, eu quero explicar da onde ele vem, ele significa, né, vem do inglês, ATS,
ATS, Application Tracking System, ou seja, eu fazer um rastreio através de um sistema da aplicação do candidato. Então, eu consigo gerenciar essa informação. Então, esse exemplo que eu estou dando de atualização de currículo é um item apenas, né? Mas uma coisa é fato, quando eu envio meu currículo por e-mail ou entrego meu currículo fisicamente, eu automaticamente estou mandando um retrato daquela informação. Então, qualquer coisa que acontecer, se eu não vou atualizar, o RH não vai saber disso. Quando eu estou dentro do ambiente de uma ATS, a GUP, a Kinobi, Pandapé, Vagas, eu consigo ali semanalmente, uma vez por mês, entrar e atualizar o meu currículo. Então, mesmo aquela vaga que eu apliquei, por exemplo, ontem, se amanhã eu mudar alguma informação, quando a pessoa for ler meu currículo vai estar atualizado. E essa é a principal necessidade de você usar uma ATS. Hoje, um RH com um volume de vagas, mesmo pequeno, ele não vai fazer uma boa gestão do seu recrutamento e seleção se ele não tiver um sistema. Aí entram outras questões que eu não vou entrar aqui no detalhe, mas você consegue fazer o gerenciamento, por exemplo, de feedbacks. Então, hoje, você tem dentro do sistema da ATS, quando você vai lá e recusa um currículo, enviar uma mensagem. Ah, mas a mensagem é padrão, mas eu recebo uma mensagem sem uma informação de um feedback. Mas assim, poxa, eu mandei meu currículo, o meu currículo não foi aprovado, eu não fui para uma entrevista, provavelmente alguma coisa ali técnica eu não passei. Eu não preciso de um feedback personalizado nessa etapa. Eu só vou conseguir passar um feedback mais personalizado se eu entrevistar essa pessoa. Então não tem jeito. A mensagem padrão, eu sei que às vezes ela é um pouco vazia, mas é melhor eu receber um retorno do que eu ficar sem retorno nenhum. E aí, por e-mail, você não consegue fazer esse gerenciamento. Então, como RH, é um sistema necessário, mas eu vou já puxar, né, que a Bruna falou, quem faz a definição das etapas, quem define quantas fases o processo seletivo vai ter é a empresa e o RH. Então, quando você se depara no processo seletivo que você entra ali na GUP, na Kinobi, no Vagas, no Pandapé e tem 19 etapas, a culpa não é da plataforma, é o RH que definiu isso. E aí a gente aqui pode até discutir, né, Bru? Se faz sentido ter muitas etapas, por que tem muitas etapas? A gente vai discutir aqui um pouco, mas deixar bem claro que a ATS, ela não é a vilã da história, ela tá lá para fazer um gerenciamento da informação e principalmente, só o último item, LGPD. A partir do momento que você está dentro de uma plataforma, você pode tirar o seu currículo dessa plataforma, você tem lá um botão, cancelar a sua assinatura, você tira essa informação. Quando você dispara currículo por e-mail ou entregando pessoalmente, etc., você não tem o controle disso, tá? Então, só esse plano de fundo e hoje volume de informação, né, Bru? Eu vou te dar um exemplo. Eu, em uma vaga administrativa, um analista administrativo de operações, eu recebo, em média, 500 a 600 currículos para uma única vaga. É humanamente impossível o RH ler todos os currículos e aí vem o papel do filtro. Então, vamos explicar como que isso funciona dentro do sistema e como, principalmente, a pessoa candidata deve ter o currículo dentro dessa plataforma, né? Exatamente. Quando você se cadastra nessas plataformas, como a Ale falou, né, é um sistema vivo. Você pode alimentar de informações direto. Só que é necessário você ter em mente que, como é uma plataforma, como que é um sistema, uma programação, ele está programado, ele está voltado para trazer os perfis que estão aderentes ao que foi aberto, ao perfil da vaga que foi aberto. A plataforma, ela vai fazer o filtro de acordo com as palavras que você utilizar durante o cadastro. Se você olhou lá a oportunidade, vamos lá, um perfil administrativo voltado para finanças. Tem alguns sistemas específicos que está pedindo ali como mandatório na oportunidade. Tem também o perfil comportamental, a formação necessária. Quanto mais palavras você utilizar que esteja próximo do que a oportunidade está pedindo, ou seja, as palavras exatas ali dentro do cargo, dentro da ocupação que está aberto, maior as suas chances de passar por esse filtro, por essa triagem e mudar de etapa até você chegar ali à etapa do teste de lógica, de redação, seja qual for. Por isso que nós falamos da palavra-chave. Tem até uma ferramenta muito interessante que é do Vagas, que é o mapa de carreiras. Quando você joga lá, eu sou consultor de operações, eu sou coordenador de financeiro. Quando você joga lá o cargo que você está buscando, essa ferramenta, ela traz quais são as palavras mais utilizadas na busca dessas oportunidades, que os recrutadores utilizam para encontrar os profissionais aderentes a essa vaga em aberto. Quanto maior a assertividade das palavras-chave voltada para aquela oportunidade que você se candidatou, melhor
maiores são as suas chances de passar no filtro, né, Ale? Esse filtro ele é automático. Então, por exemplo, você tem lá que a vaga é necessário que a pessoa tenha conhecimento no sistema SAP. Se você não tem a palavra SAP, e isso é obrigatório para aquela descrição de cargo, para aquela atividade, eu vou ler currículos que tenham a palavra SAP. Então, a gente usa muito recurso e principalmente formação. Os filtros a gente usa muito para hard skills. Sistemas, conhecimento. Então, por exemplo, não adianta eu filtrar um currículo de um recrutador que não tem a palavra entrevista por competência no currículo. Então, se a pessoa não tem a palavra entrevista por competência no currículo, provavelmente ela nunca fez uma entrevista por competência. Então, são palavras-chave. A ferramenta do Vagas é excelente. Depois a gente vai deixar linkado aqui nesse episódio o link. Você vai lá na aba de carreiras, mapa de carreiras, tem todos os cargos e lá eles dão as palavras-chave mais utilizadas. É sensacional essa dica, porque aí você consegue ver o que o mercado está te pedindo. E isso até pode puxar, Bru, para um PDI. Se você está percebendo que o cargo que você está se candidatando está pedindo conhecimento numa ferramenta tal, e você não tem essa ferramenta, você também tem a opção de desenvolver isso através de um curso, pedir dentro da empresa, olha, estou vendo que a minha área, eu sou um assistente financeiro, eu preciso conhecer de ERP. O que é uma ERP? É um sistema integrado que geralmente o financeiro usa, a contabilidade usa. Assim como a RH usa ATS, a área contábil, a área fiscal, contas a pagar, usa um ERP. E tem vários no mercado. Você tem Proteus, você tem Oracle, você tem SAP. Então, por exemplo, se eu tenho uma vaga ali de um analista financeiro sênior, precisa ter conhecimento em Proteus, em TOTUS, é totalmente diferente do perfil daquela pessoa que tem conhecimento em SAP. Aí você vai falar, mas Ale, as pessoas podem ensinar o sistema. Claro, gente, a gente sempre está aqui falando que é legal desenvolver as pessoas, mas a gente sabe que muitas empresas querem pessoas com uma determinada experiência. E ensinar sistema, muitas vezes é um pré-requisito, assim como o idioma é um pré-requisito, assim como a formação é um pré-requisito. E aí, Bru, eu vou falar um pouquinho da minha experiência como recrutadora nessas ferramentas. O que mais você vê, eu vou jogar aqui uma porcentagem meio de cabeça aqui, mas eu acho que é seguro dizer que nem 15% das pessoas que se candidatam a uma vaga, elas têm o perfil técnico. Isso vai de tudo. Então, por exemplo, é estagiário se candidatando em vaga de coordenador. Poxa, você pode ser o melhor estagiário do mundo. Eu não vou contratar um estagiário para uma vaga de coordenação. Poxa, você não tá ali ainda. O inverso também é verdade. Eu não vou contratar um diretor, um coordenador para uma vaga de estágio de analista júnior. Então, quando a gente fala ter o perfil da vaga, é de maneira holística, de maneira ampla. Eu vejo muitas pessoas de uma área tentando entrar em outra sem utilizar esse perfil ou sem buscar a capacitação necessária para poder se candidatar a essas oportunidades. Assim não dá certo. É até um exercício que eu faço na consultoria de carreira. Caso vocês não saibam, eu e a Lê, nós também temos o serviço aí de consultoria de carreira. E durante a consultoria de carreira, eu faço um exercício com o pessoal de buscar 3 oportunidades que eles têm interesse em se candidatar. Vagas que eles olham no mercado e que gostariam de concorrer, gostariam de conseguir essa oportunidade. E eu peço para eles mapearem quais são as palavras-chave que mais se repetem nessa oportunidade. E para eles olharem o que eles precisam desenvolver, o que eles já têm desenvolvido. Isso é um exercício bem interessante, Ale, porque ajuda você a entender e até facilitar com que você passe nessa primeira triagem, né, aí nas ATSs. É que é a parte, acho que mais difícil. Claro, tem a parte de testes que a gente vai falar daqui a pouco, mas essa primeira triagem, se o seu currículo não tem pelo menos assim 60%, mais de 50% ali de afinidade, ele vai. Aí você vai falar, Alessandra, ele é automaticamente descartado? Infelizmente é. E aí, Bru, tem muito currículo que a gente pega no descarte, porque eu fiz muitos testes em ATS, tá? Em vez de colocar o filtro automático, eu li muito currículo para ver se o filtro funcionava. Porque eu falei, não posso perder um currículo bom porque o filtro tá mal utilizado. Então a gente vai usar uma. Então foi assim, eu coloquei poucos filtros. Então, por exemplo, vou pegar uma vaga que é mais fácil, uma vaga de enfermeira, e precisava ter conhecimento em coleta de sangue. Eram só esses 2 filtros que eu colocava. Eu perdia mais de 80% dos currículos. Quando eu ia olhar esses 80%, eu fiz uma amostragem, eu fui ler esses currículos, eram currículos que não tinham explicação no texto do que a pessoa fazia. Então, ela era enfermeira? Era, mas não estava escrito o que ela fazia. É enfermeira do quê? Se eu for uma enfermeira de oncologia, é totalmente diferente de uma enfermeira, por exemplo, que trabalha na área de análises clínicas. Então, quando eu pego um procedimento médico, por exemplo, um procedimento mais na área da saúde, não é médico, um procedimento na área da saúde que a enfermeira faz, uma coisa que a técnica de enfermagem vai fazer é totalmente diferente do que a enfermeira vai fazer. Total. Então, desses 80% de currículos descartados, eu dei uma lida na amostragem, não estava
descrito nas atividades que a pessoa fazia, por isso que o currículo dela não era nunca selecionado. Então, eu não colocar, não é que o RH coloca 40 filtros, não, a gente usa 2, 3 parâmetros ali de filtro. Você vai colocar a formação, a quantidade de currículos, Bru, que não tem a formação acadêmica. Então, assim, gente, quando você se cadastra, eu sei que dá trabalho, eu sei que é chatinho, mas você precisa preencher o seu currículo de maneira completa. Se você vai lá e não coloca a sua formação, não coloca a descrição das atividades do que você faz, escreve de qualquer jeito, você vai ter um resultado, que é o seu currículo não ser filtrado, entendeu? A importância, né, da gente ter ali mapeado todas as nossas atividades. Mapear as atividades, escrever bem, usar as palavras-chave, aí a gente vai para a parte de testes, e aí vem a discussão. Eu, como RH, Bru, eu vou tentar fazer com que a jornada do processo seletivo seja a mais curta possível e tenha o menos número de etapas. Mas, se eu tenho uma vaga, por exemplo, que necessita ter inglês avançado, eu colocar um teste de inglês no meio do processo, ele é fundamental nesse filtro. Então, se eu tenho uma vaga que precisa ter uma noção boa de lógica e de resolução de problemas, eu vou colocar um teste de lógica. Se eu tenho uma empresa que tem uma cultura muito forte, eu vou colocar uma avaliação de fit cultural, e a gente tem um episódio só falando de fit cultural. Recomendo que vocês escutem esse episódio depois para entender. O problema, Bru, e aí eu vou dar a minha opinião, é que eu vejo ali uns processos que são com muitas etapas, com muitos testes. E aí, realmente, entra a crítica aí de, será que é necessário todas essas avaliações? Talvez sim, e talvez em outros casos poderia ser mais flexível. Mas, se o RH está dizendo que tem que avaliar, é porque para aquela vaga, aquelas competências são necessárias. Eu acho que vale a pena entender o porquê, o que está por trás daquele exercício, né, daquele exercício não, mas daquele teste que você vai fazer. Então, um teste de lógica, ele vai medir ali o seu raciocínio analítico, o seu raciocínio crítico também, né, muitas vezes. Então, quanto faz sentido para a oportunidade que você está se candidatando? Será que realmente vale a pena? Lógico, o RH, ele pensou, ele avaliou junto com o gestor a necessidade de ter. Eu já participei de um processo seletivo onde a média para esse teste de lógica seria 60, né? De 0 a 100, se você tivesse 60, você já passava. Eu acho super justo ali, porque tá avaliando algumas, com certeza tá avaliando características que são necessárias para a área que a pessoa tá participando do processo, né? Então faz todo sentido. Agora, tem testes que pede 80, 90% de assertividade, não sei se você já viu, mas eu já vi. Aí se você pegar, E eu por acho exemplo, absurdo. dentro do RH, uma coisa é uma pessoa de analytics ter esse nível de corte. Sim. Outra coisa é um psicólogo, que vai trabalhar com entrevista comportamental, que vai fazer avaliação comportamental. Não que ele não use lógica no trabalho dele, mas a intensidade dessa competência é menor, né? Um psicólogo, Sim, ele não com precisa ser certeza. um expert em indicadores, tá? Tudo bem, o mercado está se movimentando, a gente está se movimentando para uma área de dados, tá tudo bem. Mas será que toda área você precisa ter 90% de lógica? Uma coisa é um desenvolvedor, um programador. Outra coisa, sei lá, uma recepcionista ter esse nível de exigência, entendeu? E essa é a nossa crítica aqui, né? Eu acho que vale o questionamento, a reflexão. O RH, talvez, né, dependendo do contexto, ele não tem total controle das etapas. Isso pode ser uma definição da diretoria também. Acho que é importante deixar claro, né? Até porque tem muitos RHs que escutem a gente, vai falar assim, não, eu não tenho essa autonomia, eu tenho que colocar porque a empresa determinou. Mas a gente, como RH, a gente tem que questionar, né? Falar, por que eu tô colocando tantas etapas? Porque eu perco muitas pessoas, né? Sim, até uma visão ali de dentro do RH, não sei se todos sabem, mas o RH ele passa por auditoria, que tem que seguir um padrão, seja no recrutamento, seja ali na parte de treinamento, capacitação profissional. Então, muitas vezes, tem aquele padrão que precisa ser colocado durante o processo seletivo e eles acabam seguindo à risca, não sendo necessário para todos os cargos, mas eles seguem por auditoria. Também tem esse lado, né, Lê? Acho que vale a gente pensar também, tadinho do RH, né? Também não é só o vilão. E assim, se você falar da LGPD, tem que ficar toda a informação ali. Então, por exemplo, quando você fala assim, eu tenho uma auditoria. Se eu for lá escrever na minha política de recrutamento e seleção, tá? Eu vou dar um backstage do backstage, tá, gente? Eu sei que é técnico, mas é justamente pra vocês entenderem o exemplo da Bruna aí na prática. Eu escrevi na minha política de recrutamento e seleção que eu só vou contratar pessoas com um fit cultural acima de 60, eu preciso provar que eu tô avaliando todo mundo. Então, mesmo indicações, mesmo pessoas, né, de network,
gestor que elas precisam passar pela ATS para responder esse fit cultural, porque eu tenho que depois provar na auditoria que todo mundo que entrou fez avaliação e teve nota acima de 60. E se alguém não tiver tido a nota e a empresa quiser contratar, isso tem que estar autorizado, porque daí pode acontecer, sei lá, uma exceção, mas na auditoria eu explicar o porquê que essa pessoa entrou com essa exceção. Mas via de regra, se eu coloquei lá na minha política que todo mundo vai entrar e aí entra o problema do processo ser engessado. O que provavelmente que acontece é você escrever na sua política que todos os cargos vão ter um teste de lógica acima de 90. Todos os cargos precisam de teste de lógica? Eu já trabalhei em empresa que colocou como regra todo mundo fazer teste de inglês. Isso era uma regra. E aí, quando eu entrei no RH, a primeira coisa que eu falei, por que a gente colocou o teste de inglês para todos os cargos? É a gente que determina a nossa política. A gente é uma empresa multinacional? Não é. Então, eu só vou colocar teste de inglês nos cargos que necessitam de inglês. E aí, você tira essa etapa de todos os, coloca só em quem tem que ser avaliado mesmo, entendeu? Sim, eu vou trazer até um exemplo simples. Não sei se você já foi indicado para alguma vaga e a pessoa falou assim: olha, você vai participar da entrevista, mas você precisa se candidatar nessa ATS. Por quê? Precisa seguir o protocolo de passar por todas as etapas, né, Lê? Então, só para você entender. E aí, também, nós temos a outra etapa, que são as infinitas entrevistas. É uma entrevista com o RH, é uma entrevista com o gestor, uma outra entrevista com o gestor do gestor, e depois o gestor com do gestor do gestor, com case. E um case ali no meio. Então, essas etapas, na minha visão, Ale, eu acredito que sim, é importante passar por essas pessoas para que seja avaliado, mas gera uma questão, uma frustração, porque aquele momento de entrevista, onde você está respondendo perguntas, está sendo avaliado, tudo que você fala, tudo que você faz ali está sendo avaliado, e isso ser repetido diversas vezes, você ter que responder as mesmas perguntas, poderia ser aliviado, poderia ser uma entrevista só com todo mundo. Qual a sua opinião? Eu entendo o seguinte, vamos pensar que você está contratando alguém, né? Você, pessoa candidata, pensa aí, você vai contratar alguém para sua empresa, né? Eu não gosto de um processo em que tenha apenas uma pessoa definindo. É super importante você ter a visão de duas pessoas ou Concordo. mais. Então, eu nunca faria um processo seletivo com uma única etapa. Só o RH avalia e aprova a pessoa. Não, peraí. Você tem que ter uma avaliação mais comportamental, de soft skills, porque essa é a especialidade do RH, e você precisa de uma avaliação técnica, principalmente do gestor que vai receber essa pessoa. O que pode acontecer é o gestor não querer ser o único tomador dessa decisão. Então ele coloca, de repente, alguém para avaliar junto com ele, ou uma pessoa mais sênior, porque daí você tem o que a gente chama meio que de colegiado, sabe? Você consegue te pegar... Então, por exemplo, eu tenho um processo com 3 etapas, o RH, um gestor intermediário e um diretor. Então, por exemplo, o RH, o gestor imediato, que é um gerente, e um diretor. Por que é importante a validação desse diretor? Para ele também validar, assinar embaixo essa contratação. E também tem a troca de experiências. O gestor, ele vai ter uma visão, o diretor vai ter outra, e o RH vai ter outra. Então, essas conversas que você tem ao longo do processo seletivo é super importante. Agora, colocar coordenador, gerente, aí coloca um analista, coloca um diretor, por que tem que ter 4 pessoas? E aí eu acho que isso atrapalha, porque você ter tanta visão, dificilmente uma pessoa, ela vai ser aprovada com 7 pessoas diferentes. 7 pessoas gostarem da pessoa igual, entendeu? Pô, assim, ninguém é perfeito, entendeu? Então todo mundo vai ver um gap diferente, aí é que acontece. Quando você tem muita gente avaliando, você nunca fecha a vaga também, porque nunca vai ter, dificilmente, nunca é muita coisa, né, mas dificilmente você vai ter um candidato que atende a expectativa de 6 pessoas diferentes. Então é importante esse processo faseado, né, entre RH, comportamental e liderança, entre RH e gestão, soft, hard skill, isso é super importante, mas também tem muitas etapas, não dá. E outra, fica super cansativo para a pessoa candidata. São diversas etapas, você perde as pessoas, e aí começa a questionar de novo, né, o que a Bruna tá trazendo aqui. Por que você faz isso? Né? Por que você traz tantas etapas? É para ter diferença de opinião? Então, 2 a 3 pessoas já é mais do que suficiente. Eu acho que o processo ideal é isso. Uma boa triagem, os currículos bem escritos, chegar para o RH os currículos que estão dentro do perfil, seja técnico, comportamental, o RH se aprofundar numa entrevista de carreira, o que essa pessoa quer para a carreira dela, avaliar a pretensão, ver fit cultural, e é claro, faz um filtro técnico ali, aí vem um RH que principalmente é a liderança direta, imediata, que vai estar ali no dia a dia, e depois uma última etapa de alguém mais sênior ou um par, para que esse gestor não tome a decisão sozinho, que também isso pode ser um problema. Tá aí o processo que não fica longo, ele fica justo, e a pessoa também é bem avaliada, e ela tem tempo de refletir se ela quer trabalhar nessa empresa também. Processos muito curtos e muito rápidos, às vezes não dá nem tempo da pessoa candidata conhecer a empresa, refletir sobre aquela vaga e ver se ela quer também.
Então, é legal ter essas duas percepções para o candidato também, tá bom? Não só para a empresa que está avaliando, mas para o candidato falar, nossa, o diretor ele está me explicando da área de uma forma totalmente diferente que o gestor imediato. E o que o RH explicou? Porque cada uma tem uma perspectiva diferente. Não sei se ficou muito confuso, mas para mim que estou dentro do processo, claro. Isso é muito importante. E eu acho que esse episódio, ele dá munição, né? Ele informa as pessoas de forma clara os dois lados, né? Porque quem é candidato tem ali a experiência e fala, putz, não tá legal e tudo mais, reclamam da plataforma, mas também tem um outro lado, né? O porquê que eu estou fazendo isso? Será que realmente é necessário? E o porquê que é necessário? Acho que é importante a gente ter essas informações e até, como a Lê diz no início, né? Tira um pouco do ranço ali da Gup, da Knobi, que hoje nós vemos que tem muita reclamação no LinkedIn. Pelo menos eu já vi umas 10. Não, e aí a gente aproveita, já deixa um gancho para um outro episódio da gente falar do seu posicionamento no LinkedIn. De verdade, você pode e deve ser crítico no LinkedIn, trazer pautas que questionem. Eu não acho que você não... Eu acho que o LinkedIn, ele vem de um mundo corporativo, né, que não existe, muito romantizado. Então, de forma nenhuma, eu tô falando que não é para você ser crítico. Mas eu vejo muita gente acabando com as ATSs, falando mal das empresas e não conhecem e não entendem o porquê que isso acontece, em vez de questionar. Fala, gente, eu tô participando de um processo seletivo, tem 17 etapas. Será que realmente existe a necessidade de todas essas etapas? Vamos refletir, RH. Não, a pessoa escreve o post com ódio no coração, xingando a empresa, xingando o recrutador. Isso para a sua imagem aí profissional não vai agregar valor, porque você está se posicionando como uma pessoa que reclama e não soluciona. E aí a gente vê que o mercado busca profissionais que queiram solucionar o problema e não só reclamar. Exato. Né? E eu sempre falo, né, Ale? Tudo nós podemos falar, depende da forma que estamos falando. Eu defendo muito isso porque eu acredito que dá para falar de tudo, mas depende da forma que você vai falar, né? Convido você, ouvinte, a falar, a expor aqui pra gente o que você acha. Você já participou de algum processo seletivo onde você viu que não tinha necessidade de tantas etapas? Ou você já participou de um que você entendeu essa etapa? Se o episódio fez sentido, te ajudou a interpretar de forma coerente ali as etapas e tudo mais. Dividir boas experiências, boas práticas de mercado. Você Exato. gostou de uma experiência que funcionou? Fala qual que é essa empresa, divide a experiência. E aquilo que não tá funcionando, vamos refletir um pouquinho, mas sempre, né, com jeito, né, de falar, sem ficar detonando as plataformas. E aí eu vou dar uma última dica, que é, na hora de você atualizar o seu currículo nessas plataformas, faça um de cada vez. Então, você está numa jornada de recolocação, está buscando emprego nessas plataformas, pega um dia e atualiza dentro da plataforma da Gup, pega um outro dia e atualiza na plataforma do InfoJobs, pega um outro dia e atualiza no Vagas. Não tenta fazer tudo de uma vez, faça mais devagar e com maior qualidade do que querer se candidatar em todas as plataformas de qualquer jeito. Então, isso é fundamental para sua recolocação. Melhor qualidade do que quantidade, né? Exatamente. Boa. Nesse caso, faz diferença sim. Bom, vocês encontram Foca nas redes sociais, tanto no Instagram, como @Foca no Trabalho, no LinkedIn também. E se você quer conversar comigo, também no LinkedIn eu estou como Bruna Santana Garcia. Ale, como o pessoal pode te encontrar? Eu estou lá no LinkedIn como Alessandra Falsarella, podem me mandar mensagens, vamos trocar ideias e compartilha esse episódio com todo mundo que você conhece, que está procurando uma recolocação e não entende como funcionam as ATS. Até o próximo episódio, então. Tchau! Tchau, tchau!